Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. Nesta semana, os vereadores retomaram o horário e a logística das sessões ordinárias e, por isso, os trabalhos em plenário voltam a acontecer às terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Sendo assim, você acompanha agora, na reportagem que preparamos, os destaques da sessão realizada na noite de ontem, voltada para a apreciação de documentos, além do tradicional pinga-fogo. Entre os documentos apreciados durante a 25ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 7 requerimentos. Os documentos solicitavam ações para conter o avanço do coronavírus em São José dos Campos, além de ronda policial na cidade. A pauta contou ainda com indicações, sendo a maior parte pedidos para a realização de serviços de manutenção pública na cidade. E o tema da Covid-19, o novo coronavírus, foi um dos principais assuntos do Pinga Fogo. Na área da educação, foi sugerido que as faculdades particulares do município ofereçam aos alunos descontos nas mensalidades durante o período que durar a pandemia. A justificativa é que as aulas estão sendo disponibilizadas de forma online e, comparado aos cursos oferecidos no modo presencial, os da modalidade ensino à distância têm um custo inferior. Ainda sobre o coronavírus, foi sugerida a construção de hospital de campanha, a distribuição de kits de higienização e cestas básicas e a suspensão do pagamento do IPTU para pessoas físicas e microempresários. Também houve pedido de transparência no uso dos recursos públicos em campanhas e ações de combate à pandemia de Covid-19 em São José dos Campos. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E uma notícia recente serviu como um alívio para muitos eleitores que não fizeram a biometria e tiveram o título cancelado. A Justiça Eleitoral decidiu suspender o cancelamento dos títulos e então, mesmo sem biometria, vai ser possível votar nessas eleições. Mas isso só vale para a biometria, viu? Quem teve o título cancelado por outro motivo continua irregular e precisa resolver a situação quanto antes, já que o prazo vai até o dia 6 de maio, semana que vem. Para te ajudar com essa questão, preparamos uma reportagem explicando como conseguir o atendimento online, já que os cartórios estão fechados por conta da pandemia de coronavírus. Quem teve o título de eleitor cancelado porque não fez o cadastramento biométrico agora pode respirar aliviado. Mesmo sem a biometria, vai ser possível votar nas próximas eleições. Essa decisão foi apresentada em uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que optou por suspender o cancelamento dos títulos. Só em São José, isso afeta mais de 70 mil eleitores. O Hernandes é chefe de cartório aqui na cidade e conta que a medida se deu em função da pandemia de coronavírus, que também resultou na interrupção dos atendimentos presenciais nos cartórios. Por conta da Covid-19, tiveram aí várias normatizações que fizeram com que o atendimento da Justiça Eleitoral passasse a ser online. E aí, por conta também do cadastramento biométrico, ter o contato direto do eleitor com o atendente, foi suspenso o cadastramento biométrico. E para as eleições não teremos a identificação biométrica e esses títulos que foram cancelados serão regularizados automaticamente pelo sistema. Então, aquele que não participou do cadastramento biométrico, ele terá a oportunidade de votar nas próximas eleições, normalmente, excepcionalmente. Mas o Hernandes também lembra que isso foi apenas um adiamento das obrigações, ou seja, assim que as eleições passarem em novembro, a suspensão dos cancelamentos será retomada e o eleitor que não fez a biometria terá que regularizar de fato a situação. Depois das eleições, essas pessoas que não fizeram a biometria terão novamente o título cancelado e aí sim elas terão que comparecer ao cartório eleitoral ali a partir do mês de novembro, para poder regularizar aí a questão da biometria. Mas é bom lembrar que a suspensão do cancelamento só vale para quem não fez a biometria. Caso a sua pendência com a Justiça Eleitoral seja outra, como por exemplo, ter o título cancelado por deixar de comparecer em 3 eleições consecutivas, aí não tem desculpa. É preciso regularizar a situação o quanto antes, já que o prazo estipulado pela Justiça para essa finalidade vai até o dia 6 de maio. Isso vale também para quem vai tirar o primeiro título ou precisa fazer a transferência do título de eleitor. Então, quem quer fazer o primeiro título,
quer fazer aí a revisão, porque teve o título cancelado, ou transferência de município, aí ele acessa o nosso site, o site da Justiça Eleitoral, e preencher o formulário do título NET. E aí anexar depois uma foto com a selfie do seu RG ou de outro documento. No site tem uma relação dos documentos que devem ser apresentados, mais a cópia do próprio documento e uma cópia do comprovante de residência. E para te ajudar ainda mais, vamos apresentar um passo a passo para garantir o seu pedido de regularização de título. Primeiro, é preciso acessar o site do TRE de São Paulo, clicar na aba Eleitor e Eleições e depois no ícone Atendimento Emergencial, no canto superior esquerdo. Na nova página é preciso acessar o formulário Título NET. Depois é só acessar os ícones de acordo com a sua pendência e concluir o procedimento. Assim que os atendimentos presenciais forem normalizados, a Justiça Eleitoral vai convocar o eleitor para comparecer ao cartório para finalizar o procedimento. E só para reforçar, quem não fizer a solicitação online até o dia 6 de maio terá pendências com a Justiça Eleitoral e não vai conseguir regularizar o título de eleitor. Aqueles que de fato tiverem o título cancelado sofrem uma série de penalidades. Quem não está regular com a Justiça Eleitoral fica impedido de tirar passaporte, assumir cargos públicos, fazer matrícula em instituições públicas, tirar outros documentos como CPF, RG. Então a pessoa fica aí impedida de algumas atividades da sua vida civil, se não regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral. E vamos saber como estão os números da Covid-19 aqui em São José? Acompanhe no nosso boletim epidemiológico. Olá, estamos aqui mais uma vez para a gente conversar sobre os números do Covid-19 em São José dos Campos. Hoje, no nosso boletim, que está sendo publicado agora, nós temos 595 pacientes suspeitos. Desses, 38 estão internados nos hospitais públicos ou privados. 547 estão em domicílio, seguindo o isolamento social com as orientações da equipe de saúde. E, infelizmente, 10 óbitos. Lembrando que desses, esse dado de hoje de 10 reflete o descarte de suspeitos do número de 6 óbitos de ontem para hoje, que chegou o resultado de exame. Então, ontem tínhamos 16 suspeitos, óbitos suspeitos, hoje temos somente 10. Os casos confirmados que fizeram o teste e veio positivo totalizam 202 pacientes, então uma migração de suspeitos aí para confirmados. Então, hoje com 202, desses 7 estão internados, 185 estão em isolamento domiciliar e 10 óbitos mantém esse número de óbitos confirmados pelo Covid. E a notícia que a gente mais gosta de informar vocês é que desses confirmados, 101 já passaram pela doença e estão plenamente recuperados. Então essa é uma informação que cada vez mais a gente vai ver acontecer. A gente conseguiu abrandar o crescimento da curva, como a gente fala, achatar a curva de novos casos e com isso vão surgindo os casos de pacientes recuperados. Desses, muitos profissionais de saúde já voltaram ao trabalho, já voltaram à luta aí contra a epidemia, então reforçando de novo as nossas fileiras aí do fronte de combate. Isso é realmente uma notícia gratificante. Quero aproveitar para reforçar o uso da máscara descartável, da máscara caseira, por parte da população. Toda vez que sair de casa, for ao comércio, usar o transporte público, usar a máscara caseira, conforme a orientação que o Ministério da Saúde colocou no site dele, e manter a questão do isolamento social, que está dando essa segurança para a gente conseguir com a nossa estrutura atender todos os pacientes que nos procuram. Isso é fundamental para a gente manter esse crescimento lento do número de novos casos, para a gente conseguir atender todos os pacientes da nossa cidade. Muito obrigado. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira.
O sol aparece entre poucas nuvens na tarde desta quarta-feira e não deve chover. A máxima chega aos 28 graus e a mínima será 16. Na quinta, o sol fica entre nuvens durante todo o dia, mas previsão de pouca chance de chuva se mantém. A temperatura varia de 15 a 27 graus. E a gente fica por aqui com o boletim. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê de novo amanhã. Até lá!